Espiritismo e política, equipe de trabalhadores, neste momento tão importante para que o Brasil se torne uma nação com valores éticos e que seus concidadãos possam viver com respeito e dignidade. O Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier concita a todos a que abandonem sua zona de conforto, adquiram conhecimento, ampliação da consciência, e que assim possamos alcançar aqueles ideais, ainda da Revolução Francesa, 1889, de liberdade, igualdade e fraternidade. A doutrina espírita favorece o processo de conscientização sociopolítica das criaturas, tendo em vista que a missão dos espíritos é de instruir-se e auxiliar a melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Livro dos Espíritos, questão 573. Ainda, os amigos espirituais nos informam, especialmente Emmanuel, através de Chico Xavier, que somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Fonte Viva, página 62. O Espiritismo se liga a todos os campos de atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é a sua função e não servir a Deus através do mundo. Por tudo isso, devemos entender que são fundamentais o Espiritismo e a política para a construção de uma nova sociedade. O Centro Espírita, Herculano Pires. O Espiritismo auxilia na renovação do tecido social, dá madureza à humanidade pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas e pela amplitude de questões que abrange. Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier. É possível o fortalecimento das instituições sociais e a redução ou eliminação dos desajustes através da revisão dos sistemas políticos, jurídicos e econômicos. Naturalmente, havendo uma revisão dos sistemas políticos, mediante ajustamento dos seus conteúdos às necessidades reais das massas, em detrimento dos interesses apaixonados do partidarismo e de suas negociações nem sempre dignas, jurídicos, por meio de leis justas, que objetivem atender às imposições do progresso, sem falhas que, habitualmente, são detectadas, mas raramente alteradas porque servem para conciliar as dominações farisaicas de grupos privilegiados quase nunca alcançados pela justiça econômicos, abrindo-se campo de trabalho para todos, com os consequentes direitos de repouso, recreação, saúde e educação, que devem viger em todos os sistemas humanos dignos. Ocorrerá diminuição, e a passo largo, a eliminação dos desajustes que fazem parte dos grupamentos humanos em sociedade. Destacamos, é certo que tal ocorrência somente se tornará factível quando o homem se fizer melhor interiormente, trabalhando-se com afinco e estabelecendo metas de engrandecimento moral mediante as quais despertará para valores reais da vida e, portanto, para a solidariedade. Amor e justiça. Vale a pena mudar os regimes socioeconômico, sociopolítico do país, alterando o quadro de miséria, violência e exclusão social. Enquanto a maioria das pessoas continua escrava de preconceitos, de individualismo e atitudes egoístas, enquanto não sejam estabelecidas leis justas que objetivem combater a miséria socioeconômica, que decorre do egoísmo, esse grande gerador da miséria moral, será impossível diminuir o sofrimento de milhões de seres que padecem escassez quase absoluta do necessário para uma existência digna, ou pelo menos suportável nas atuais condições de vida na Terra. Somente, portanto, através de uma mudança de regime sociopolítico e socioeconômico, é que se poderão criar condições dignificantes para o ser humano, a fim de que o mesmo se liberte da desagregação perversa, conforme vem ocorrendo em inúmeros setores da sociedade.
Em uma cultura que se apresenta como responsável pelo desenvolvimento da civilização, não pode existir a miséria econômica. Não há lugar para a presença da fome, do desemprego, do abandono moral e social a que são relegados os pobres, que estorcegam nos guetos de sofrimentos a que são atirados. Para o terceiro milênio, não se torna cada vez mais premente falarmos de analfabetismo político, analfabetismo espiritual, do que de analfabetismo de leitura e escrita. Sem dúvida, a ignorância é o grande inimigo do ser humano, seja ele desconhecido dos valores espirituais, que são a base de formação da vida sob quaisquer aspectos considerada, ou de outra forma de entendimento, de que depende para o desenvolvimento intelecto-moral, sem o que permanece nas faixas mais primárias do processo de crescimento. Assim sendo, a pior ignorância é a que decorre do desconhecimento das leis de Deus que regem o universo, da sua realidade de espírito imortal, dos compromissos que se tem em relação à vida, ao seu próximo e a si mesmo. Os outros são consequência inevitável desse primeiro, mais importante e mais urgente. Brutalizado, o ser estertora no analfabetismo em relação às letras e às artes, à beleza e aos deveres. Não obstante, existem casos em que, analfabeto no que tange às questões intelectuais, o espírito em prova possui íncito discernimento que auxilia a reparar os males causados anteriormente e a crescer nas novas experiências. Conhecedor dos seus deveres e direitos espirituais, ele se socializa e adquire capacidade política, a fim de contribuir em favor da evolução da humanidade, conquistando, de forma consciente, a sua cidadania. Vários revolucionários pregaram mudanças sociais, justiça social, distribuição de renda, igualdade entre os homens, etc. Não seria um paradoxo constatar-se que os movimentos que mais trataram de igualdade e justiça foram baseados numa visão materialista da história e da realidade? Um dos defensores da justiça social, de Karl Marx, era revolucionário materialista. Seria possível seguir a doutrina espírita sem abrir mão de alguns conceitos marxistas: lutas de classes, alienação do trabalhador, modo de produção, mais-valia, entre outros. O marxismo seria uma boa explicação para as diferenças impostas pelos processos reencarnatórios. Infelizmente, o egoísmo, essa terrível chaga da humanidade, que um dia há de desaparecer da Terra, tem sido o grande responsável pelas misérias humanas. Não obstante as religiões preconizarem o amor e demonstrarem que o mesmo é a única solução para os magnos problemas existenciais, sociais e humanos, a sua prática, nessas diferentes doutrinas, tem sido essencialmente caracterizada pela sua ausência, pela crueldade, pelos crimes hediondos, de modo que cada qual exerça sobre as demais uma predominância injustificável, falindo nos seus objetivos mais elevados, que são os de dignificar o ser humano e conduzi-lo com segurança no rumo da felicidade. As organizações religiosas têm se ligado aos estados, a fim de sobreviverem, tomando as rédeas do poder em suas mãos vigorosas, vivendo seus adeptos distanciados dos seus ensinamentos libertadores. Como consequência, incontáveis homens idealistas, decepcionados com a conduta dos religiosos, abdicaram da fé cega e irracional, adotando o comportamento materialista, tomados de paixão ardorosa pela tentativa de solucionarem os terríveis problemas sociais, econômicos e morais, sem os estímulos nem a segurança de uma fé religiosa racional. Infelizmente, descambam também, por sua vez, em outra ordem de crimes, tornando-se cruéis e destruidores, procurando justificar os meios ignóbeis que usam para verem triunfar os seus objetivos, com a perspectiva de que desejam fins nobres.
Nunca, porém, os instrumentos do terror podem servir de mecanismos dignos para serem alcançados resultados felizes. Através do espiritismo, que conclama o homem à responsabilidade, é factível estabelecer-se a justiça social, evitando-se as lutas de classes com mão armada, a alienação do trabalhador, dando-lhe dignidade, facultando-lhe estímulos para progredir através de maior e melhor produção, sem que se torne necessário viés de maior e melhor produção, sem que se torne necessário induzi-lo à derrubada dos dominadores de um momento, de forma que surjam futuros títeres conforme tem ocorrido. O marxismo seria uma proposta socioeconômica feliz, não se assentasse no materialismo dialético, cuja eficiência ficou falida na recente experiência dos países do bloco soviético, como de outros estados. Através dos mecanismos da reencarnação, os fenômenos sociais e econômicos se harmonizarão porque o homem compreenderá por fim que mediante a forma como semear, assim colherá, e somente através de uma conduta compatível com o amor, em regime de consciência de si mesmo, é que logrará transformar-se, alterando para melhor a sociedade na qual se encontra. Espírito Viana de Carvalho. Nos embates políticos situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos, não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para o mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas capítulo 16, versículo 13. Mensagens do Espírito André Luiz Médium, Valdo Vieira. A caridade, resumo da lei: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Paulo de Tarso, Romanos capítulo 13, versículos 8, 10, Bíblia de Jerusalém.